Juliana, olá Jorge, olá Eliane, olá a todos que nos assistem. A gente está aqui em mais um programa de lançamento do livro Cultura é Território, que é a segunda publicação da coleção A Ponte. A coleção A Ponte é uma coletânea de livros sobre cultura brasileira contemporânea. Começou em 2018 com um livro sobre gestão cultural e agora se desdobra no seu segundo volume, que se chama Cultura é Território, onde a gente reúne 10 artigos de 13 especialistas em cultura contemporânea. Todas essas publicações são desdobramentos de seminários realizados em Niterói, e a coleção A Ponte ela é viabilizada pelo selo Niterói Livros, da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que é uma instância ligada à Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu vou passar agora a palavra a Juliana, coorganizadora do livro, para apresentar os nossos queridos convidados de hoje. Olá, Jorge. Olá, Eliane. Olá, Lia, minha parceira queridíssima. Na verdade, hoje a gente está com 2 convidados muito especiais e para a gente é muito importante que vocês estejam aqui falando dos artigos de vocês. Então, desde já, nosso muito obrigado. Como a Lia falou, eu vou fazer uma breve apresentação. A Eliane escreveu um artigo chamado Cultura e Tecnologias Digitais, Periferias Urbanas em Cyberculturas Plurais. E o Jorge escreveu o artigo intitulado Território e Territorialidades em Redes de Culturas Globais, Juventude de Favelas e Periferias em Suas Estéticas de Atitude. O Jorge, ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense e é coordenador do Observatório de Favelas, fundador e coordenador. O Jorge tem uma produção extensíssima, que a gente optou aqui por não citar, mas são muitos livros e muitos artigos. Jorge, muito obrigado por você estar aqui. A Eliane, ela é coordenadora do MBA de Bens Culturais, Cultura, Economia e Gestão, da Fundação Getúlio Vargas. De 2003 a 2012, ela foi gerente de patrocínios culturais da Petrobras e hoje ela atua como consultora nos campos de políticas públicas e de gestão cultural pública e privada. Eliane também tem uma produção grande de livros e artigos, que a gente também não vai citar aqui para não correr o risco e ser bastante breve. E aí a ideia é que a gente já comece, para otimizar o tempo, perguntando a Eliane. Eliane, o seu artigo traz uma reflexão muito rica sobre práticas culturais periféricas, sobretudo aquelas que expandem para o cyberespaço ou que nele se potencializam. Sim. A gente achou muito interessante a forma que você vai analisando fenômenos como o passinho, como os barbeiros, porque você chama a atenção para o que você chama de emergência de todo um conjunto de técnicas, fazeres, atitudes, modos de pensamento e valores, que o Pierre Levy chamou de cybercultura, né? É nesse sentido que a gente queria te pedir para você falar um pouco do seu artigo, sobretudo sobre aquilo que, mais uma vez, você fala das estratégias coletivas de afirmação e compartilhamento de subjetividades e territorialidades. Conta para a gente um pouquinho esse artigo, o que você pensou, os principais pontos. É contigo, tá. Eliane. Então, boa tarde aí todo mundo que nos assiste. Jorge, sempre um prazer. Jorge Barbosa, a maior referência nessa área que a gente vai falar, né? Então, é uma honra para mim compartilhar mais essa com Jorge. E Lia e Juliana, que, enfim, dispensam apresentações e vêm aí conduzindo oásis de políticas públicas e reflexão sobre políticas públicas de cultura no Brasil, né? Niterói, enfim, várias ações e frentes aí. Então, vamos aqui na pergunta da Ju. Esse artigo, ele é um pouco um resumo da minha tese de doutorado, né? E cuja motivação foi justamente uma frase, quando eu estava procurando o que estudar, né, o que fazer no doutorado, estou marcando o tempo aqui, eu vi uma frase do Jorge que me resolveu assim, o meu tema, que é uma frase que é compartilhar
é habitar a mesma morada, o mesmo território. Essa frase, para mim, fez um link de... Eu vinha, né, depois de formada, nos anos 70, eu trabalhei com análise de sistemas, estava comentando há pouco aqui, trabalhei muito com a área do digital, antes de ser digital, né, com a informática mesmo. Então, eu tinha isso, estava mergulhada ainda nesses fluidos, embora já na cultura há 20 anos. Então, compartilhar, o verbo compartilhar, que é tão caro, né, no mundo digital, ele também é muito caro na questão do território, na questão da cidadania, né? São duas... A Jorge tem artigos também falando exatamente do território e da cidadania, do compartilhar, né? Como que o compartilhar, que é tão caro, a chamada cibercultura, é também um verbo fundamental quando a gente pensa em cidadania, né? Que é compartilhar o espaço com pessoas que têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Apesar de serem ou não diferentes de nós, ou iguais, ou enfim, todos compartilhamos espaços e físicos e materiais e imateriais na cidade, né? A cidadania. Enfim, então essa frase do Jorge, ela me levou a juntar um pouco várias coisas, assim, várias áreas de interesse da minha vida. A minha tese de doutorado, eu entendo assim que ela deu uma arrumada nas várias coisas que eu fui começando, né? Tanto na área da engenharia de sistemas, quanto da cultura, e quanto na questão da cidade e da cidadania, né? Então, uma coisa importante é perceber esse cenário do digital como numa perspectiva cultural, né? Isso é o ponto número 1, assim, para chegar no meu artigo, né? Porque senão a gente fica em campos que não dialogam. E, na verdade, quando a gente começa, lá no Gil ainda, né, a perceber que essas práticas da cibercultura são práticas, até mesmo o próprio Levi, né, descreve o mundo digital como o conjunto das práticas e atitudes, né, que se relacionam com o ciberespaço. Ele já aponta, né, nesse livro dele, em Seminal, em 1999, que se tratava de uma mutação cultural, não era apenas uma questão tecnológica. Quando o Gil assume no Ministério, mais ainda, amplia a ideia de cultura, né, para uma perspectiva antropológica que vai entender a cultura aí como também o conjunto dos saberes, dos fazeres, dos modos de pensar, dos modos de agir, dos modos de se relacionar. Tudo isso vai criando um caldo para a gente entender que as novas práticas, e continuam sendo novas, apesar da gente não estar nascendo agora, a internet se popularizou em 95. Então, é um conjunto um espaço de tempo ainda muito pequeno para a gente entender onde ela vai levar. Mas ela já gerou uma transformação na nossa maneira de viver. Isso fica claríssimo durante esse momento de isolamento social que a gente está vivendo, em que todas as nossas relações, praticamente todas, passam pelo digital, né? Pelas possibilidades do digital. Quais são essas possibilidades que dialogam com o nosso artigo? A comunicação de muitos para muitos, né? Você tem a possibilidade de muitos falarem e se ouvirem, né? Você não tem aquele modelo, né, da televisão ou do rádio em que um fala para muitos. Isso só isso já foi uma coisa revolucionária na comunicação e na cultura, por conseguinte. A possibilidade de ressonância a manifestações culturais que, de outra forma, não teriam essa ressonância, né? Estariam ali no seu espaço físico. Então, esse contexto, essa infraestrutura tecnológica, no meu entender, ela é fundamental, claro, para criar essas condições, mas ela não foi o mais importante desse contexto. Ela criou as condições físicas e lógicas, porém, o que é mais importante aí foram as novas possibilidades expressivas
os novos horizontes para vozes diversas, né? Para a possibilidade de circular novas expressões diversas, expressões de pessoas e de territórios subalternizados nas cidades, né? No país e na cultura. Então, novas vozes puderam se expressar, ganhando, inclusive, possibilidade de repercussão e de ressonância. Então, você tem toda a possibilidade de autorrepresentações e a possibilidade de circularidade dessas autorrepresentações. Abriu brechas, de fato, brechas de expressão, né? Brechas de afirmação de diversidades, de subjetividades e, por conseguinte, de territórios, né? Alguns desses exemplos que eu pego trazem toda a questão da corpórea também, né? São sujeitos que se identificam corporeamente. Eu acho que Jorge vai falar mais disso, então não vou falar tanto disso, mas é importante que esse conjunto de práticas permitiu que práticas culturais que se davam no chamado mundo vital e não virtual se apoiassem ou se estendessem mesmo definitivamente para o vital, para o virtual, né? E sendo como que espaços, né, de expressão territorial. O que a gente fala aí de território, né? Só muito rapidamente também, que acredito que o Jorge vai falar mais, a gente não está falando de espaços físicos, né? Do chão só. A gente parte lá do Milton Santos para cá, né? Que trabalha a ideia do território usado, que é o chão mais a identidade, o sentimento de pertencer ao que nos pertence. Acho essa frase muito clara para qualquer pessoa do que é o território, né? Dos vários territórios que a gente habita, a partir de perceber que a gente pertence a algo que nos pertence também, né? Então, essa sensação de pertencimento, se a gente leva para o campo da cibercultura, a gente vai nas redes sociais, por exemplo, né? Ali é um território de pertencimento, né? São pessoas diferentes, mas são pessoas iguais e diferentes. Hoje a gente tem todo um problema dessa homofilia na internet, né? Do pensamento, das bolhas de pensamento. Mas, e outros N problemas da internet que não são o nosso foco aqui, né? A gente está aqui pensando essas possibilidades da cibercultura pelo lado positivo, emancipador, né? Sem esquecer todas as outras questões complexas da cibercultura e da internet, que são questões que já pertencem à sociedade, né? Os pedófilos não começaram a ser pedófilos com a internet, o preconceito, né? A perversidade, as perversões não começaram com a internet. A internet, ela amplifica para o bem e para o mal, né? O que a sociedade tem de bom e o que tem de mal. Então, eu pego alguns exemplos no artigo, né? O passinho, com um deslizamento do passinho também as comunidades de barbeiros, que na época que eu escrevi estavam muito fortes, hoje eu não acompanho tanto, mas na época acompanhei um pouco. São comunidades, né? Que trocam seus trabalhos, que convocam para as suas reuniões ou para os seus eventos pela internet. Ao chegar nesses eventos dos slams também, as batalhas de rima, né? Ao chegar lá, são gravados, vão para o vídeo. Isso aqui que nós estamos fazendo também, dentro, cada um no seu próprio espaço de casa, né? Em plena pandemia, mas com a capacidade de refletir e de registrar e de divulgar e de fazer circular isso, inclusive, possivelmente, acredito, aberto a que pessoas também comentem, né? Isso gera toda uma nova possibilidade comunicacional e cultural e sentidos de pertencer, né? Sentidos de pertencimento. Então,
além do passinho dos barbeiros, das batalhas de rima, eu falo também do filme da Yasmin Tainá, né? O Cabela, que chega ao Festival de Roterdã sem ser pelos caminhos oficiais, que são as seleções de cada país, não sei o quê, parará. Ela chega por meio de territórios, de territorialidades na rede, ancestralidades e territorialidades misturadas e territorialidades relacionadas à ancestralidade, que levam o filme dela a ser convidado para além da representação brasileira, como uma representação desses territórios de ancestralidade que viajam aí pela rede, né? Falo também do trabalho da Central do Brasil feito em 3D pelo Fabiano Micho, que foi um trabalho também maravilhoso, que mexe muito com a questão do território, porque é realidade virtual, então o próprio chão, né, que é um dos componentes do território, não é só, mas ele, né, o território se referencia a algum chão, o próprio chão é revisto, porque você assiste à produção e você tem a sensação exata que você está na Central do Brasil, né? Então, são diferentes maneiras, os projetos que eu escolhi para discutir, tanto na tese quanto no artigo, remetem a esses projetos que, de alguma forma, instigam o conceito de território. O conceito de território, diga-se que é um conceito, mesmo na geografia, onde ele faz parte ele é um dos mais importantes, né? Ele, mesmo na geografia, ele é um conceito constantemente renovado, né? E apropriado também por outras disciplinas. Na própria área da cultura, eu chego ao território pela cultura, né? Eu não sou geógrafa, eu estava militando na cultura e, como gerente de patrocínio, estava lidando ali com muitos protagonistas, proponentes de projeto, né? E na minha tese até conto, eu recebia milhões de pessoas por dia trazendo projetos sempre maravilhosos e tal, até que um dia me chega o Faustini, que né, todo mundo acho que já conhece o Faustini, proponente de vários projetos importantes, desde o Reperiferia, Escola de Cinema, Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, Agência de Redes para a Juventude, e foi o primeiro proponente de projeto cultural que me chega falando de território, de uma forma muito repetida, assim, e depois, conversando com Lia Baron, que estava na política pública, a gente falou, mas o que está acontecendo? Que agora os proponentes começaram a falar de território na área da cultura, de onde vem isso? Então, essa apropriação do conceito geográfico de território pelo campo da cultura e pela periferia do campo da cultura, eu acho muito interessante, né? Porque foi uma apropriação do conceito e uma contribuição ao conceito também no campo da cultura e da chamada cultura da periferia, né? Que evoluiu aí do pensamento sobre periferia para o pensamento do território. Na época, até o Faustini dizia que a periferia você já tinha perdido, né? Já estava fora dos centros. E no conceito de território embutia uma disputa de cidade, uma disputa de pensamento, e uma disputa, inclusive, pela cultura, né? Por se ver como um produtor de cultura, por ser reconhecido como um produtor de cultura. Acho que mais ou menos assim, é difícil falar, né, de um campo tão amplo e com exemplos também muito fortes, sem entrar em detalhe, mas acho que o artigo vai Obrigada, Eliane. Eu vou pegar carona numa partezinha da sua fala, em que você se refere às questões das possibilidades de expressão e de autorrepresentação por meio dessas territorialidades virtuais, né, que são construídas coletivamente. Vou aproveitar isso para
passar a bola para o Jorge, porque essa noção também está muito presente no artigo dele. Começa o artigo falando que a ideia do texto é sublinhar movimentos em territorialidades virtuais e presenciais como modo de afirmação dos direitos de ser visto e ser ouvido por parte das juventudes. Então, Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho das ideias centrais do seu artigo, enfatizando essa noção assim, da visibilização de sujeitos e coletivos que estavam antes em situação de invisibilidade. Você tem que desmutar o seu áudio. Boa tarde para todas, queridas pessoas aqui presentes que vão nos ver, nos ouvir. É um prazer estar com vocês. Primeiro, eu quero parabenizar, né, a Juliana Carneiro e Lia Baron por esse presente bonito que você nos dá, né? Um duplo presente que vocês nos dão, né? O privilégio de estarmos juntos com pessoas maravilhosas como Eliane Costa, Lia Calabre, né? A Ana N. e tantos outros companheiros e colegas e companheiras, né? Pessoas tão bonitas, tão inteligentes que fazem parte desse livro. Isso também é um presente também para a sociedade brasileira, né? Num período tão regressivo, né? de perda de direitos individuais e coletivos, de sociabilidades tão amargas, né? Intolerâncias, né? E hoje que vem sendo acompanhadas pela pandemia, que tem sido, o modo sendo tratado é uma violação de direitos, né? Um expediente genocida que vivemos. Então, né? É um presente para que nós possamos pensar a cultura, pensar a vida, pensar sociabilidades, pensar essas possibilidades que a cultura nos abre, né? De um projeto de sociedade, né? E de humanidade mais bonito, mais generoso, né? Então, vocês estão de parabéns. Isso também como, né? Como a Eliane citou, né? A importância de ter uma gestão pública de qualidade e com compromisso com a sociedade. E é isso também eu quero parabenizar e agradecer aí a Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Arte de Niterói por estar apostando nesse projeto, né, de democratização da cultura. Bom, o meu artigo ele tem duas inspirações. A primeira é da Eliane, né? A Eliane Costa é uma pioneira nesse debate sobre tecnologia, juventude e território. Então, ela é uma inspiração permanente. A outra inspiração é das meninas, dos meninos do território, né? Que, de algum modo, a gente acompanha a vivacidade, a criatividade. Né? Então, meu artigo ele parte de uma crítica a essa colonização de imaginário feita pela globalização da cultura, instrumentalizada pelas tecnologias de informação e comunicação, mas eu não vejo isso como uma coisa, vejo como, né, um processo hegemônico, mas não o vejo como um processo absoluto de primazia, que, como falou muito bem a Eliane, que tem suas brechas, que tem suas fissuras, né, que tem as suas rupturas, a partir, sobretudo, da apropriação e do uso dessas tecnologias digitais por jovens de favelas e periferias. E como eles, ao se apropriar e fazer uso dessas tecnologias, eles estão também mobilizando a criação e o compartilhamento. Então, o meu artigo trabalha assim, elegendo sujeitos que estão nessa disputa, né? Numa disputa entre um mundo que se reproduz de forma, digamos assim, verticalizada, hierarquizada, né? E consumista, claro, individualista, e outras possibilidades, né? Possibilidades de criação horizontal, de compartilhamento, né? E, sobretudo, de reconhecimento de novos sujeitos de direitos. Então, eu tento trabalhar com um jogo, né? Um jogo que é uma contradição, um jogo de tensão, né? Entre essas duas modelagens, as possibilidades, esses dois campos, né? E que trazem, ao mesmo tempo, essa possibilidade de jovens, né? Sem voz,
né, que não são ouvidos, jovens invisibilizados, de constituírem suas possibilidades de autorrepresentação, possuírem possibilidades de reivindicar reconhecimentos, possibilidade de estar na cena política a partir da arte e da cultura, ou seja, a partir de uma construção simbólica de si para si. Mas eu também tento chamar a atenção que, embora nós tenhamos aí uma disputa de imaginários virtualmente colocada nesses circuitos digitais, elas também acabam, como a Eliane falou, se constituindo também em possibilidade de territorialidades corporificadas, né? Praças, viadutos, ruas, esquinas, clubes, né? Estacionamentos, os lugares mais assim, inusitados, mesmo que eles sejam efêmeros, porque essa efemeridade não significa que não temos importância e significância nessas aparições, né? E aí nós vamos ver tanto a música como, né, como a dança, como poesia, como fotografia, como vídeo, que vão trazendo, né, novas construções, novas possibilidades, novos sujeitos à cena pública, né? E aí nós temos digamos assim, esse processo, né, interessante de construção de territorialidades virtuais e territorialidades corporificadas, né, que se alimentam umas às outras, né, e se fortalecem. Além essa disputa de imaginários, é claro que se faz presente, há também uma ampliação, né, de repertórios artísticos, repertórios culturais, repertórios estéticos, que se tornam fundamentais, né, na cultura contemporânea. Ou seja, não é uma massificação de ícones, de signos, de símbolos, de ritmos, né, de imagens, sejam elas textuais, visuais, né, sonoras, mas sim uma possibilidade de construções artísticas que interpelam, inclusive, essa certa homogeneização cultural imposta pela globalização, né? Então, há essa ampliação de repertórios. Mas também há o que eu chamaria aqui de afirmação de diferenças, né? De diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças corpóreas, diferenças territoriais, que vão se afirmando, né? E que vão se constituindo numa forma de enfrentamento às desigualdades sociais e à distinção dos corpóreos de direitos. Falo particularmente de uma juventude, né? de juventudes negras, né? Que vão, né, se expressando, vão produzindo suas autorrepresentações e vão se afirmando os seus territórios de pertença. E isso é fundamental porque traz, né, isso vai trazer, né, uma juventude invisibilizada. E a visibilidade é um modo importante também de reivindicar, afirmar e inventar direitos. Portanto, eu acredito que essa ideia dessas territorialidades que vão se constituindo, para além de uma disputa de imaginários, para além de uma ampliação de repertórios estéticos, para além de uma afirmação de diferenças, que tudo junto eu chamo de estéticas de atitude, elas também colocam, e que me interessa particularmente, uma agenda de cidade, uma agenda de direito à cidade, uma agenda de projeto de cidade que possa nos tornar pessoas, né, mais generosas, mais afetivas, mais amadas e possamos ter convivências plurais. É isso. Que lindo, né? Gente, Jorge é inspiração mesmo, é uma coisa assim. Já ouvi ele falar 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes ele fala coisas diferentes, me tocam diferentes. Obrigado, Jorge. Eliane, você também é nossa inspiração. E aí eu quero dizer o seguinte, a gente ficou aqui pensando assim, o artigo que vocês escreveram é de 2018, mas não dá para a gente chamar uma conversa com vocês e não pedir algum tipo de leitura do momento, assim. Não dá para, né? Porque vocês não são só, como se fosse pouco, pesquisadores, né? Vocês são militantes, eu acho que essa palavra militante tem
a gente tem uma coisa pejorativa e a gente tem que recuperar, vocês estão militantes, mas vocês são pensadores da cidade, pensadores da cultura, pensadores da vida. Então, assim, minha segunda pergunta vai um pouco nesse sentido, Eliane, assim. Vivemos, né, talvez já há algum tempo, um processo de desmonte importante do campo da cultura, a gente sabe disso. E aí, esse ano, em função da pandemia, tem toda essa discussão, todo esse debate da lei de incentivo de emergência cultural, a lei de Aldir Blanc, que a gente tem falado isso sempre aqui, né? Nunca, do ponto de vista de recursos de fomento, teve tanto dinheiro, são 3 bi, e nunca teve tanta gente precisando deste dinheiro, né? E nunca, e nesse sentido, o desafio, que é um desafio histórico, está cada vez mais latente, que é a história de como é que a gente faz esse encontro desse dinheiro com essas pessoas que precisam, com a velocidade necessária, e com o desmonte estrutural, ferramental, que a gente vem vivendo nos tempos. Então, esse desafio que agora está fundamentalmente na mão de estados e municípios, mas que, ao mesmo tempo, são estados e municípios pensando no seu representados pela lógica comunitária, pela toda essa rede complementar, está com um desafio enorme para implementar isso. Assim. Queria que você falasse um pouco como é que você pensa isso. Talvez roubar um pouco, assim, para chegar um pouco no seu artigo, como é que você falou muito aqui da história de novos horizontes, possibilidades, inclusive como que esse novo horizonte virtual, digital, pode estar colaborando para que esse encontro aconteça nesse momento tão, tão importante. Tá, então, eu não participei diretamente dos debates da Lei Aldir Blanc, tá? Mas acompanhei, tenho acompanhado aqui. Vejo que uma das questões, quer dizer, resumindo, eu acho que as grandes questões elas não se devem exatamente à Lei Aldir Blanc, mas ao descaso que se fez com a cultura, mais do que descaso, ao desmonte do setor cultural, que dificulta a própria implementação da lei, porque a gente lembra perfeitamente que existia um Sistema Nacional de Cultura, né, que proposto há algum tempo, em que você tinha a relação entre fundos, né, fundo federal, fundo estadual, fundos municipais, com possibilidade de que esse dinheiro fluísse de uma forma muito menos complexa do que agora está se inventando uma roda para fazer esse dinheiro chegar nos municípios. Além disso, a gente tinha o Sistema Nacional de Indicadores Culturais, o SNIC, né? E a plataforma onde você cadastrava a sua iniciativa cultural, o mapa colaborativo. Tudo isso seriam coisas que, se tivessem acontecido e tendo acontecido, facilitariam enormemente a transferência do dinheiro federal para as pontas. Agora, a gente sabe perfeitamente que N secretarias municipais são cultura misturado com esporte, com turismo, com milhões de outras coisas. A gente sabe também como estão hoje as coisas no campo da cultura, né? No campo da gestão cultural, quão desqualificada ela está, o que só transforma em mais aplausos os oásis, como Niterói, por exemplo, e outros lugares, né? Muito exceção, que estão no Nordeste, por exemplo, vários, né? No Ceará, estou participando agora de um evento lá também, mas são exceções. Né? A gente tem secretarias municipais de cultura e mesmo estaduais, a gente sabe, inteiramente corrompidas no sentido da sua função precípua. Então, como que essas secretarias vão efetivamente selecionar projetos com base em que prioridades, com base em que diretrizes, com base em que plano de cultura, né? A gente tem um Plano Nacional de Cultura que ia até 2020, o Sistema Nacional de Cultura, né, também bastante precarizado, o SNIC precarizado. Então, as formas de fazer fluir esse dinheiro para as mãos certas, no sentido dos projetos culturais
né, que até tem a diretrizes, mas que diretrizes? Que pasta de cultura que está dando as diretrizes? Né? São diretrizes o quê? De dimensão cidadã? São diretrizes da dimensão econômica? São diretrizes de midiática, de repercussão midiática? Como é que vai se selecionar quais são os projetos de cultura que merecerão chegar a essa verba? Como vão se estruturar esses editais? Porque tem uma parte que é por editais, né? Então, assim, não é o problema, não é a lei. O problema é o desmonte, a precarização intencional, a derrubada, né, dos alicerces, das institucionalidades, do campo da cultura. Então, realmente, não sei dizer assim, como que. Acho que em alguns lugares vai funcionar bem, né? Por incrível que pareça, nos piores momentos, tem gente, né? Tem pessoas que fazem a diferença, muitas vezes, nas secretarias, né? E que vão conduzir da forma como acham. Da mesma forma, tem outras pessoas que acham coisas totalmente diferentes do que é cultura. A gente está lidando com uma situação em que até a própria concepção de cultura está em jogo. A gente pode estar chegando de novo, e certamente já chegou em alguns lugares, a uma situação em que, por exemplo, manifestações culturais subalternizadas, de territórios subalternizados, não seja considerado cultura. E aí, como é que é isso? Né? Como é que esse dinheiro vai chegar para uma organização que está nesse tipo de grupo, se ela sequer é considerada cultura? Então, a gente está realmente diante de um momento de muita dificuldade. As instituições, os princípios, né, as prioridades pelas quais a gente se bateu tanto, que a gente julgava que não iriam voltar para trás jamais, né? Talvez a gente não tenha estruturado essas institucionalidades tão bem, mas veja que o próprio Plano Nacional de Cultura, que era institucionalizado, a Lei Cultura Viva, que virou uma política de Estado, mas tudo isso existe, mas não tem corpo para fazer trafegar um recurso emergencial, né? Que também de emergencial também tem suas questões, porque demorou para caramba para ser efetivamente assinado, agora foi, né? Então, realmente, são questões que se colocam, né? Quer dizer, fazer a lei é louvável, eu acho que valeu o esforço de várias pessoas que se bateram por isso. Agora, fazer chegar na ponta de uma forma democrática, o acesso democrático a essa verba me preocupa bastante. Democrático e as questões conceituais que vão balizar a distribuição desses recursos. Começando pela questão número 1, o que é cultura? O que vai ser considerado como cultura no âmbito do nosso município X? Então, desculpa não ser muito otimista, porque o momento não está ajudando. Obrigada, Eliane, obrigadíssima. Jorge, a gente vai seguir aqui nesse mesmo tema, né? Estamos falando de crise, que é o assunto da vez. A gente vem vivendo uma crise política, social, cultural. No momento que vocês escreveram o livro, essa crise já estava colocada, e ela vem se agravando. Agora, no ano de 2020, ela se coloca com a pandemia de uma maneira muito aguda. E a gente sabe que os territórios populares estão sofrendo mais e mais significativamente com esse cenário. Né? Você, não só como professor, pesquisador, mas, e aí te faço essa pergunta mais como ativista mesmo, uma pessoa que trabalha nos territórios e com os territórios, queria que você comentasse uma questão. Assim, a gente fica pensando que, claro, que o Estado tem uma responsabilidade no suporte a esses territórios, conduzindo esses territórios a soluções para essa crise. Né? Isso é a responsabilidade do Estado, a Lei de Emergência Cultural aparece muito nesse sentido. Por outro lado, a gente tem visto também que os próprios territórios populares têm ajudado o corpo social como um todo a encontrar soluções para essa crise. Tem ensinado algumas coisas, né? Do ponto de vista da construção de tecnologias, gestos de solidariedade, formas de organização. Então, eu queria que você, a partir da sua experiência no trabalho de base mesmo com os territórios, pudesse comentar um pouquinho essa contribuição
que eles têm a dar nesse momento em que a sociedade como um todo precisa, de alguma maneira, ser reconstruída, né? É uma pergunta difícil, né, de responder, mas vamos tentar. Eu começaria a resposta pelo título do livro, Cultura é Território. Né? Se nós tomarmos o território como residência da vida, né, experiência de sociabilidade, pertença, né, como diz o Milton Santos, né, pertencer ao chão que nos pertence, né, ser também o território uma vivência, vivências que constroem convivências. Né? Então, nós podemos tentar entender que o território ele traz afetos, né? Afetos no sentido de afetos de transformação, afetos que podem nos tornar mais solidários, mais generosos, mais juntos, né? Afetos que podem nos mudar. Eu acho que o título do livro responde para isso, né? O papel da cultura, se a cultura é território, como que a cultura, ou seja, para além, né, do entretenimento, do lazer, que claro que, né, que é importante, mas a cultura também é também um processo de construção de afetos. Né? O afeto da esperança, o afeto da paixão, o afeto da amorosidade e o afeto da solidariedade. Né? E nós vimos como o chamado, né, o setor da cultura foi duramente atingido. E o diagnóstico pela crise, o diagnóstico da Eliane é perfeito, né? Ou seja, construímos tantas institucionalidades, mas por que elas se mostraram tão frágeis? Por que não fomos tão capazes de garantir essa institucionalidade com políticas públicas efetivas, né? Torná-las de Estado, né? Então, esse governo, né, de extrema-direita, reacionário, regressivo, abriu um combate destrutivo em relação à cultura. Né? E é onde nós acabamos nos agarrando, acabamos nos vinculando. Eu não gosto da expressão de resistência, não, viu? Acabamos existindo. Acho que o nosso recurso foi o território e tem sido o território. Eu acredito que esse recurso, o território, ele pode agora a gente repensar políticas públicas, né, não tão frágeis, né, institucionalidades não tão frágeis, que a gente possa segurar o processo de democratização da produção e da fruição de arte e cultura, tendo como referência o território. Por isso que eu acredito, diante desse processo de desmontagem, mas também ele nos oferece a possibilidade de uma outra montagem. Ele nos coloca também na atenção, ele nos coloca em perspectiva também, e a gente voltar a olhar para o território, voltar a praticar o território, voltar a viver o território e reconhecer, mesmo uma situação emergencial hoje, de como que, eu acho que assim, o auxílio emergencial ele precisa chegar lá no território. Para quem está no território, para quem já está atuando no território, porque ele vai ter essas repercussões de pertença, convivência, sociabilidade, né, que vai nos ajudar, inclusive, eu acredito, Eliane, rediscutir esse conceito de cultura, né? Amplificar esse conceito de cultura, né? Trazer esse conceito de cultura para um conceito de cultura que eu diria um conceito corporificado de cultura e o reconhecimento das possibilidades que a cultura tem, que eu diria que nós não estamos diante de uma crise sanitária, nós estamos diante de uma crise civilizatória. E essa crise civilizatória ela só pode ser respondida e superada com a cultura, com o teatro, com o cinema, com a música, com a dança, com a escultura, com a fotografia, com a gastronomia, ou seja, e, sobretudo, essas culturas de pertença ao território. São elas que vão nos dar hoje, eu acredito, a possibilidade da gente construir uma política de cultura que esteja corporificada na sociedade e a sociedade entenda, né, que a cultura é um direito inalienável e é extremamente importante para a nossa humanidade plena. Gente, está acabando o nosso tempo. Ah, que pena.
Mas a gente, enfim, eu vou já agora fazer os meus agradecimentos pessoais. Assim, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Eliane. Está sendo uma tarde incrível, ouvir vocês é sensacional. Eu já sabia, né? Já sabia, mas acaba sempre sendo superando. E antes da Lia encerrar, a gente queria abrir um espaço para vocês falarem considerações finais, seja coisas que vocês querem complementar, comentários, enfim, o que vocês acharem aí, tem um tempinho para a gente conversar um pouquinho como palavras finais. Obrigado, um beijo para vocês. Eliane, a palavra é tua. Está sem microfone, Eliane, está sem áudio. Tem que abrir o áudio. Bom, então, agradecer essa oportunidade aqui, acho muito legal. O Jorge mencionou, inclusive, os nossos parceiros no livro. Eu esqueci de falar, falei, né, de vocês três, mas não dos nossos parceiros. Realmente, ali, a gente, quando eu recebi que vocês mandaram o livro, eu olhei o índice e deu assim, uma profunda saudade de mim mesma, né, de mim mesma, do Brasil, dessa cidade, da cultura, né? É um momento de muito desafio que a gente está vivendo, né? Das nossas crenças, das nossas possibilidades de reversão desse quadro, enfim. Então, acho que é um momento, assim, eu, num momento, não me sinto otimista, sabe? Jorge, no início, falou de outros momentos do Brasil em que a gente também já passou por situações difíceis. Eu tenho 66 anos, então tinha 18 em 71, que foi um ano bem crítico, né? Bem crítico na política, na vida, né? Foi um ano de acirramento do momento da ditadura, mas a gente tinha algo que estava ali na frente, né? E que a gente acreditava que ia chegar. Eu acho que nesse momento agora é uma situação mais difícil, porque da minha parte, sim, até por ter participado muito de dentro, né, na gestão cultural de 2003 a 2012, na Petrobras, muito ligado ao Ministério, portanto, à política pública, aos governos, principalmente o governo Lula, né? Para mim é como se eu tivesse saudade de um futuro. Tem até um samba nos Escravos da Mauá, que é o bloco que eu sou uma das fundadoras, né? Que é saudade de um futuro que no duro nem ainda começou. Essa sensação é uma sensação muito... mexe muito, né? Porque é você ter uma saudade de um futuro e que no duro nem chegou a começar, efetivamente, né? Para todo mundo. Então, eu acho que é um momento difícil, assim, a gente... Acho também, por outro lado, que essa pandemia, esse momento de isolamento é um momento que tem um lado também importante, né, pessoal, de introspecção, de reflexão, de rearrumação pessoal, de prioridades, né, para mim, por exemplo, que nunca tive tempo, trabalhei em empresa a vida inteira, é um espetáculo poder me dar o luxo de escolher a hora que eu quero ler, né? Super privilegiada, tenho uma casa grande, agradável, sol, enfim, um apartamento, mas que bate sol, isso que eu quero dizer. Enfim, é um momento, eu acho, de rearrumação, né? A rearrumação pessoal para a gente até estar pronto para conseguir pensar em alguma saída de uma situação que, às vezes, é tão assim atropeladamente sem saída, né? Porque não é só a questão da gestão, é essa questão dessa eclosão de seres, né, com os quais a gente não contava nessa quantidade, né? Eu acabei de ler aqui, recebi uma coisa de que acaba de ser autorizado pela Polícia Federal a posse de 4 armas por indivíduo. Então, são notícias que não param de chegar, né? E que
cada uma pior do que a outra, porque como solução ou como aspecto desse contexto em que a gente já está, né, de precarização, de desemprego recorde, né, de jovens que vão fazer o Enem sem ter tido possibilidade de estudo, enfim, né, o desemprego, o emprego informal também sem conseguir existir, porque ninguém pode sair para a rua para comprar, para vender, para fazer rodar a economia, né, no meio de uma pandemia dessa. Ao mesmo tempo, uma política que incentiva isso, né? Então, não dá para entender, é tudo muito confuso, né? A gente está vivendo um momento de grandes contradições, de grandes confusões e de escancaramento das desigualdades brasileiras, né? Acho que de escancaramento total da desigualdade, das várias desigualdades. Então, assim, a minha palavra final não pode deixar de ser marcada por esse quadro, né? A única coisa que eu aposto ainda é que a gente possa se fortalecer pessoalmente, os nossos vínculos pessoais, né? Os nossos afetos mais próximos, essa roda de afetos que nós temos, que nós construímos ao longo de momentos em que o pensamento diverso estava mais possível, né? A gente tem isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é nessa roda que a gente vai respirando e aguentando o tranco, porque o tranco é grande, né? O tranco é grande. Obrigada, Eliane. Vou passar agora para o Jorge. Bem, assim, eu também sou muito pessimista na minha análise, mas também para me ajudar a ser otimista na ação. O subtítulo do meu trabalho, né, publicado no livro, tem Juventude, Favelas e Periferias em suas estéticas de atitude. Eu penso que nesse quadro todo terrível de regressão que a gente está vivendo, político, social, cultural, eu ainda tenho um fio que me leva para trazer o futuro para o presente, que são justamente esses territórios, favelas, periferia, tão estigmatizados, né, tão estereotipados como carentes e violentos, né, que hoje dão respostas muito significativas em termos de solidariedade, em termos de companheirismo, em termos, né, de garantia da vida, do direito à vida. Então, e ainda mais, me dá mais assim essa possibilidade, essa potência em relação de invenção de um presente radicalmente diferente, também que à sua frente há uma juventude negra, né, marcada pela brutalidade do racismo, marcada pela violência do racismo estrutural nesse país, que não só reproduz desigualdade socioeconômica, mas distinções corpóreo-territoriais de direitos. Então, essa juventude negra ela está aí, né, mobilizando formas distintas de solidariedade e utilizando a comunicação, inclusive, as tecnologias digitais, né, para essa aproximação, né, para a garantia, né, de condições mínimas para que as pessoas possam enfrentar essa pandemia, o desemprego, né, a política genocida do governo. Então, eu acho que o retorno ao território e, sobretudo, aos territórios populares nos traz assim aquela possibilidade de continuar com o fio da esperança forte e esse fio da esperança fazendo enlaces entre nós. Obrigada, Jorge. Eu preciso agradecer muito vocês dois, Eliane e Jorge, agradecer por estarem com a gente nesse processo todo, não apenas no seminário, escrevendo artigos para o livro, estando hoje aqui com a gente, reservando uma parte da tarde de vocês para conversar aqui com a gente. Mas eu queria agradecer em meu nome, no nome também da Juliana, por vocês estarem presentes no nosso trabalho,
durante tanto tempo e de uma maneira tão assim efetiva, né, nos alimentando, nos trazendo energia para seguir adiante com os nossos projetos. Assim, é muito feliz poder ter vocês por perto da gente. Nesse momento que a gente está vivendo, todos estamos vivendo, né, de estupefação, de luto e também de rearrumação, como a Eliane disse, né? Poder contar com a lucidez de vocês, com a sabedoria e com essa roda de afeto que vocês trazem e que nos envolve, isso é alentador e nos traz energia também para seguir adiante. Então, muitíssimo obrigada. Eu adorei ver vocês de novo e poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre esses temas que nos fazem estar mais juntos, né? Temas que são muito, nos fazem ser também um coletivo, um ambiente de compartilhamento. Eu gosto muito de discutir isso com vocês, primeiro porque é sempre muito esclarecedor e depois porque eu me sinto mais próxima também. Acho que é alguma coisa que nos une. Então, brigadíssima. Espero que a gente logo possa estar juntos presencialmente. Beijo para vocês.